Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do nosso canal das Agros, vídeo esse do GGRC11 de maio de 2025. Acho que está guardado esse relatório, hein, Diego? Muito cotista aqui mandando dúvida, pergunta, querendo saber um monte de coisa. Relatório recheado. Que mês foi esse, cara? Mês que não acaba, né? Não acaba. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e ative o sininho aqui para não ficar de fora, né? Exatamente. Bom, pessoal, vamos lá, vamos tentar ser sucinto que tem muita coisa para falar, Diego. 2 horas de relatório? Não, vamos enxugar ele aí, vamos colocar no modo resumo. Bora lá, pessoal. Aqui logo de cara, né, informações do fundo, já mudou, hein, Diego? O que mudou aqui? Fala pro pessoal aí o que basicamente tem coisa diferente, né? Aquele joguinho dos 7 erros. Tem, cara, mas assim, ó, até por curiosidade, Pedro, eu fui dar uma olhada em maio de 2024, para ver o que mudou aí ao longo desse um ano. Legal. Patrimônio líquido. Quanto que era? Pouco mais de 1 bi. 50%, né? O patrimônio, o primeiro item aqui que alterou, tá? A gente já está aqui considerando as cotas que já foram emitidas aí no âmbito da nova emissão. Ainda não finalizou, a gente já fala delas. Mas continua lá, Diego. Então já está em mais de 1,5 bi, né? Mais de 1,5 bi. Ultrapassamos essa barreira. Número de cotistas. Cara, a gente estava em maio 24 com algo em torno de 120 mil cotistas. Certo. 50 mil cotistas a mais, Pedro. É muita coisa, hein? É muita coisa. E uma mudança expressiva que a gente teve, um crescimento gigantesco, foi nessa liquidez, né? Estamos falando lá de maio, 1,3 milhão, 1,2 milhão aproximadamente dia. Agora estamos falando aí de, poxa, 3,4 milhões dia. Mudou, assim, acho que o fundo foi para outro patamar. Esse é o resumo, né, Diego? A gente saiu de 1 bi para ultrapassar a barreira de 1,5 bi, triplicamos a liquidez, basicamente isso, né? Quase isso. Ganhamos mais de 50 mil cotistas, sendo que só nesse mês foram 7 mil aproximadamente. Quer dizer, a gente apostou, né? Eu vou ganhar. Em setembro eu coloquei que baixa 200 mil, hein? Então se continuar nessa média aqui, talvez até chegue antes. Mas enfim, pessoal, acho que é uma alegria, uma satisfação. E a gente deve muito isso, na verdade, aos cotistas, né, que nos apoiam, que estão aí acreditando no fundo, para a gente entregar esse resultado em pouco tempo, né? 12 meses aí o fundo... Um cenário desafiador de mercado, difícil, e que a gente está conseguindo, mesmo assim, entregar bons resultados, crescimento, liquidez, transparência. E por último, tão ou mais importante, o dividendo mensal aqui que a gente está trazendo. Bem lembrado. O guidance de um ano atrás, cara, ele estava em 0,091, tá? Né? Ou seja, pouco mais ali de 9 centavos e, poxa, tivemos 10% a mais. 10% a mais, é isso aí. Bacana. Bom, crescemos então com qualidade e com resultado, né? Muito bacana, Diego. O ABL mudou também, já está refletindo um pouco as aquisições, ainda não todas elas, né? Então a gente ainda vai falar disso, mas o ABL aumentou também. Aumentou bem. Eu nem vou falar dela agora, deixa virar aqui, aí eu vou trazer para o pessoal certinho essa diferença, porque aqui ainda não está refletindo a totalidade do que isso, vai ter mais coisa para entrar, né? Legal. Bom, a capa do nosso relatório é um dos ativos do Helg, que, enfim, essa emissão ainda está em curso, mas essa liquidação que teve agora, a primeira liquidação, né, em maio, já teve a consolidação do portfólio do Helg, então a gente colocou um dos ativos aí de capa, tá? Os ativos entram, a gente organiza a casa e muda o nome, né? Vamos mudar os nomes, né? Porque os ativos ainda tem o nome antigo de REC Log e tal, com todo respeito ao REG, a gente vai acabar atualizando os nomes, né? E acho que assim, uma coisa importante, só entrou ativo, não entrou dívida. Exatamente. Então crescemos a base de ativos, como a gente já falou, acho que uns 2 relatórios atrás, Diego, vai cair a relação da alavancagem do fundo, né? Porque o ativo está aumentando e o passivo não. Então, vamos falar já do CRI também, que o pessoal tá curioso aí, emitiu um CRI, para que emitiu um CRI e tal. A gente já fala disso, mas enfim, vai diminuir a alavancagem, vamos aumentar o número de ativos, aumentar aí o patrimônio do fundo, então assim, uma emissão, como a gente já falou um tempo atrás, positiva, né? Bom, vídeos e matérias, eu gostei desse aí, Diego, só que eu acho que ele errou no sinal ali, ele colocou um ponto de interrogação, acho que tem que ter um ponto de exclamação, né? GGRC11, FII se tornou o melhor FII base 10 tijolo, exclamação, né? É isso. Sem interrogação. Bom, legal, brincadeiras à parte, aqui acho que estão tendo vários vídeos
A gente resumiu, tá, pessoal? Mas assim, se entrar no YouTube e colocar GGRC11, vocês vão ver a quantidade de conteúdo, né? E não tem nada patrocinado pela gente. Vieram falar outro dia, vocês estão patrocinando, não tem patrocínio nenhum aqui. É 100% orgânico, né? O conteúdo é gerado aí por influenciadores, analistas, e a gente fica feliz aí com o resultado. Ó, já estão fazendo desafio aqui, GGRC11 versus o Gary, versus o LZR. Mas é legal esse comparativo que o pessoal gera, né? Bacana. Bom, ele já falou que é o melhor ali, né? Então não precisa nem ver comparativo. Tô brincando aqui, mas enfim, assistam e depois comentem. E também gostei desse apelido, Pac-Man dos FIIs, é isso? Pac-Man dos FIIs. Bacana. Aquele o bichinho, né? Sai tomando conta de tudo. Mas com respeito, né? Não tem nada aqui de... Enfim, a gente tem feito um trabalho de aquisições aqui coordenadas, né? Não tem feito nada hostil com nenhuma parte aqui, de certa forma tentando achar um equilíbrio aí para serem negócios aí geradores de valor para o mercado como um todo, né? Não só não é hostil, né, Pedro? Não é nada no susto. É tudo muito bem calculado, a gente, poxa, quebra a cabeça aqui para poder encaixar, não sei o quê, e fazer sentido para o GGR e para o cotista do GGR, né? Sim, com certeza que seja algo que gere valor para todo mundo, né? Para o fundo que está liquidando os ativos, para o GGR, para o cotista, algo positivo para o mercado como um todo. Bom, matérias também, tem algumas coisas aqui, né? Então, teve os galpões do Helg e já tem também um pouquinho da nona emissão. Fato relevante, Diego, também tem, apesar de ser um relatório de maio, né? A gente, como já está em meados aqui de junho, muita gente querendo saber de extrato AURB, né? A gente soltou um fato relevante agorinha, em começo de junho, falando que destratamos o compromisso de compra e venda de adquirir o portfólio do AURB. Pessoal, deixando claro, muita gente querendo saber se tem problema com o ativo, se não tem. Os ativos não tem problema, tá? Existiam outras condições precedentes e suspensivas que algumas delas, né, importantes para a transação, não foram cumpridas no tempo. A gente acabou tendo que destratar o compromisso, mas optamos por converter o sinal, Diego, em participação no fundo e ainda adquirimos mais cotas para tornar o GGR um cotista relevante aí do AURB, com mais de 30% de posição no fundo pós essa transação. E aí o pessoal quer saber, vai ter transação ainda? Vai voltar? Não vai? Pessoal, ainda não sabemos, né? Tem que aguardar os próximos capítulos. Tem que aguardar os próximos capítulos. O AURB, enfim, é um fundo que tem dois ativos aí, last mile, que são ativos, bons ativos, né? Ativos seriam importantes aqui para o portfólio, mas a gente fez uma posição nele para indiretamente, assim como a gente tem o AAA, está exposto a eles, né? Para quem andou falando que, mas ele não distribui resultado, como é que está isso? Esse fundo, ele tem, na verdade, uma amortização, né, alta até agora, outubro ou novembro. Depois disso ele volta a distribuir, deve voltar. Tá? São alguns, vamos chamar alguns bullets aí que acaba pegando um pouco aí dessa receita, né, Pedro? Daqui a pouco ele volta aí. Ele volta a distribuir, vai... a nível de cruzeiro, né? E vai gerar valor pro GGR e pros seus cotistas, tá, pessoal? Então, a gente pode esperar, acho que o final do mês agora aqui, da emissão, e a gente fala um pouco mais disso também. Bom, o Helg, já vamos falar dele. Acho que aqui comentários iniciais, né? Essa parte inicial aqui de cenário local e internacional, vamos passar rápido, Diego, porque tem muita coisa do fundo para ser comentado. Então, assim, local, Selic aumentou, né? Então, assim, o Copom aí, o Banco Central, continua ainda num cenário de aperto de política monetária, com a Selic atingindo quase 15%, né? Por outro lado, o Fed decidiu manter a taxa de juros americana no intervalo de 4,25 a 4,5, tá? E, como diz o professor Baroni, sem mais delongas, né, Diego? Vamos falar do GGRC11 aqui do fundo, que tem muito assunto para comentar. Quer falar do primeiro aqui do Helg, conclusão da compra e venda? Vamos lá, pessoal. No início a gente até trouxe um pouquinho aqui, então, para quem não está acompanhando ou não está nesse dia a dia aqui do mercado, os 4 ativos que estavam debaixo do fundo Helg. Tá. Os ativos. O fundo continua dentro da gestora normalmente, a gente traz para cá então ativos como Cotia, Extrema, Contagem e Queimados.
tá? São ativos aí que já vem rodando há um certo tempo, agora a gente traz isso para dentro, reorganiza a casa, isso, dá a carinha GGR, né? Legal. Tem pouca vacância, né? A vacância é muito baixa. Muito baixa, para você ter uma ideia, um módulo ali só em Queimados, um módulo pequeno, de 2.000 metros quadrados aproximadamente, aí que tá vago. Tá. A gente já está trabalhando, inclusive, para alugar, não é porque é pequenininho que a gente não dá atenção, muito pelo contrário. Claro. E são ativos bem bacanas, viu, Pedro? 2 deles multi-inquilinos e 2 mono-inquilinos, né, Diego? Tem uma pergunta sobre isso na sessão de perguntas e respostas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estratégia, né? Mas é importante colocar que 2 são multi-inquilinos, né? Um pezinho em condomínio ou a gente pode falar que a gente já estava com esse pezinho quando a gente entrou no AAA? Já estava com esse pezinho, estamos aumentando, né? Colocando mais um pezinho. E, enfim, a gente já comenta na pergunta lá. E boas localizações, viu? É isso, geralmente o multi-inquilino, né? Ele está bem localizado, sendo last mile ou próximo a grandes centros, né? Bom, concluiu então 133 milhões e 500 quase a transação, tá? Converteu já para as cotas e a gente vai passar a ter direito ao aluguel pro rata. Encerramento da primeira janela. Acho que assim, é importante colocar, Diego, que a emissão continua em andamento. Ela vai se encerrar dia 11 de junho, tá? Então o que teve? Teve o DP, que captou pouco mais de 5 milhões. Teve a primeira janela da nona emissão, que captou agora quase 180 milhões, Diego. Então, para quem estava subestimando a nossa oferta, ela já está em 185 milhões de reais, sem contar a segunda janela. Então, deve ter mais, tá? Segunda janela acaba agora dia 11. Por exemplo, Martin Brower não entrou na primeira janela, aquele ativo de Curitiba. Liquida agora na segunda. Agora na segunda. E tem mais alguns outros ativos, aí, alguns outros negócios que a gente estava em andamento, que vão ficar para a segunda. E aí sim a gente vai anunciar qual foi o valor total, né, dessa nona emissão, enquanto que vai aumentar o patrimônio do fundo, o número de ativos, o ABL, a receita, o resultado. Enfim, a gente já entra nesse mérito, tá? Apostas? Que a gente já sabe. Vamos fazer um bolão? Não, você tem informação privilegiada, Diego. Essa não pode. Não vai poder. Deixa o cotista... O cotista pode comentar aqui. Comenta aqui quanto você acha que vai encerrar a nona emissão de cotas do GGS11. Eu vou deixar uma dica, Diego. Não deu para fazer tudo. Vai ter que ter mais coisa daqui, um pouquinho mais para frente, tá? Porque teve transações... Ficou com um gostinho ainda. Que dava para ter mais negócio aqui, porque a gente começou a ter negócios em andamento e muitos negócios andando em paralelo. É que são temperaturas diferentes, né, Pedro? Isso, alguns numa fase mais inicial, outros já evoluídos e tal. E tem 3, Diego, acho que é o mais polêmico, né? O pessoal começa já a ficar ansioso e mandar pergunta, e alguns criticarem, outros não, sem antes entender, né? Então, pessoal, espera o vídeo, espera o relatório, entende o assunto, depois pode, obviamente, fazer comentários, pode gostar, pode não gostar, é um direito de cada um, mas assim, primeiro entende, né? Então assim, emitimos um CRI em maio no valor de 25 milhões, né? Sendo que os contratos de Ambev, Pelotas e Aptiv foram aí o lastro do CRI e também são a garantia dele em termos aí de ativo, né? Esse CRI, ele tem um período de 5 anos, amortizações e juros mensal, Diego, não tem nada de carência nem nada. Totalmente flat. Flat, IPCA mais 9. Antes que alguém fale que é caro, estamos falando aqui de 150 bips da B, né? Da B, né? Então, se a NTNB está 7,50 mais ou menos, né? Dependendo qual você olha, está em 150 bips que a gente fala, mas 1,5% acima, né? Isso hoje, obviamente que para a realidade de mercado, né? Não estamos falando que é tudo relativo, né, pessoal? Caro ou barato é relativo. Então, acho que dado a realidade de mercado hoje, é uma boa taxa, é só acompanhar quanto que os fundos de CRI estão fazendo CRIs aí, a IPCA mais 10, 11, 12, CDI mais 2, 4, 5, 3, 4, a gente já começou a ver. Né? Mas mais importante que isso, Diego, ela não foi à toa, ela veio, esse CRI veio para justamente atender a amortização de um outro CRI. Que tinha uma taxa maior. Que tinha uma taxa muito parecida, que era, uma série era IPCA mais 8,5, a outra, que era maior, era 9,5, né? Então a gente está fazendo agora em 1º de julho, até 1º de julho, esse pagamento de 23 milhões. Então, basicamente, o net é 2 milhões, né? A gente pegou 25, vai amortizar 23, vai sobrar 2 de aumento do volume de CRI, de alavancagem do fundo,
Mas o que é importante, pessoal, esse refinanciamento está alongando o passivo. Então esse CRI que a gente herdou até, né, veio junto com o portfólio do SNLG, ele tinha esse bullet, né, essa parcela, como é que você chamou? Balão, né? Um balão. Um balão. Parcela balão nunca é muito bom, porque eventualmente te pega de calça curta. Então o que a gente quis fazer aqui? Alongar o passivo, substituir ele por uma taxa equivalente, só que estamos colocando agora 5 anos de prazo para pagar. Coisa muito importante, não tem multa de pré-pagamento. Eu ia chegar nesse detalhe. Eu Exato. estava esperando aqui, porque o pessoal sempre pergunta, pô, mas e a multa de pré-pagamento, como é e tal? Ou seja, qualquer momento, o mercado melhorou, captou, dá para pré-pagar? Pode pré-pagar. Só temos que avisar, se não me engano, com 30 dias de antecedência, né? Foi uma operação feita a 4 mãos entre o GGRC, teve um outro fundo que divulgou o relatório recente do mercado que teve o CRI, né? Então as casas fizeram a 4 mãos, sem FII de estruturação, FII daqui, FII dali, um CRI limpo. Como a gente fala, né? Foi um CRI careca ali. Um CRI limpinho ali. Então, assim, acho que foi importante para alongar esse passivo. Então, a gente deixa de ter um bullet agora e passa a poder pagar ele em 5 anos, a uma taxa equivalente, que não vai mudar nada para o resultado do fundo. Né? Esses 2 milhões a mais aí que ficam é irrelevante para o tamanho do fundo. Então, pessoal, entendam antes de criticar ou falar alguma coisa, para que foi feito isso. Por que não usou o caixa do fundo? Porque o caixa do fundo hoje está comprometido com outras obrigações. Né? Se estivesse sobrando caixa, a gente pagaria o passivo e reduziria a alavancagem. Né? Já vamos falar um pouquinho também de desinvestimento, mas estamos com o desinvestimento em andamento, né? Só que ele ainda não finalizou, então assim... Reta final ali, né? Reta final foi a forma que a gente encontrou de alongar isso e equacionar a questão do caixa aqui para essa questão, pessoal. Nada no susto, tudo bem calculado. Tudo tranquilo, Diego. Tudo tranquilo. Plano A, plano B, plano C, aqui não tem coisa... A gente já tinha isso no plano, né? Tinha essa obrigação, a gente já sabia. Tinha o plano A, o plano B, o plano C. Então, tá tudo certo. Desocupação do CZ de Campinas. Quer comentar que finalmente, né, a gente anunciou em janeiro ou fevereiro, se não me engano, e agora em maio desocupou, né? Agora teve de fato aí a desocupação, né? E agora a gente entra ali naquele período em que possibilita maiores visitas e tem um número muito grande de interessados, viu, Pedro? A nossa equipe aqui está bem dedicada ali para poder reposicionar esse ativo o quanto antes. O pessoal tem me perguntado muito, falou, pô, mas e aí? Monousuário, multiusuário? Cabem as duas operações, Pedro. Certo. Pode ter um interessado, um operador logístico, uma indústria querendo se instalar no nosso imóvel, tranquilamente ela vai conseguir atender a mais variado tipo de operação. Porque tem doca elevada, tem doca em nível, tem doca sider, tem um pouquinho de tudo. Tem possibilidade de abrir mais docas, tem possibilidade de utilizar já a modulação, já existe uma modulação em função do projeto que foi desenvolvido lá pela Suzano na época do Build Suit, né? Ou até mesmo, Pedro, a gente transformar isso num retrofit e trazer um novo BTS. Claro. Né? Então tem bastante conversa aí em andamento para que a gente possa... O imóvel tem qualidade, a região tem qualidade, então isso nos deixa tranquilo e ele estava alocado abaixo da média de mercado, pessoal. Então a gente está trabalhando e espera ter uma notícia positiva em breve aí. Próximo relatório eu trago um pouquinho mais de detalhes, a ideia é até trazer um projetinho aqui, mostrar para o pessoal, acho que tem muito cotista, investidor do GGR, ou que acompanha aqui as agros e o fundo, que pode se identificar com esse galpão e se instalar lá nesse galpão. Legal, vamos fazer uma propaganda dele aqui no relatório, para quem quiser ajudar aí, divulga, às vezes tem uma rede de contatos aí, né, de empresas, corretores, parceiros que pode ajudar, pessoal. Entre em contato aqui com as agros, tendo interessado ou alguém com interesse direto, entre em contato aqui que a nossa equipe vai direcionar, vai acompanhar na visita, vai mostrar os projetos, vai mostrar o que é possível estar fazendo ali. Legal. O quinto destaque aqui que é a conclusão lá da obra Todimo. Acabou o mistério. Vou conseguir falar mais desse projeto agora, Pedro. Próxima parte você fala então. Próxima página. O pessoal estava curioso, a gente fez um mistério ali muito em função ali do projeto que estava sendo desenvolvido, o tipo de projeto, mas eu já conto já, porque quem é da região de Cuiabá vai gostar da novidade e a gente vai convidar até a ir lá conhecer um pouquinho o projeto. Que legal. Boa, então por fim, estamos aguardando agora, o pessoal tem falado de guidance, né?
Qual o guidance para o próximo semestre? Vai manter os 10 centavos? Tem uma pergunta sobre isso também, a gente já chega nela. A gente ainda está aguardando o final dessas aquisições, né, consolidar esse monte de imóvel ativo no portfólio do GGR, o final da nona emissão de cotas, que vai ocorrer agora em junho, para aí sim, pessoal, a gente divulgar o guidance para o segundo semestre. Né? Muita gente também vem cobrando ao longo dos relatórios, né, qual a reserva acumulada do fundo. Então divulgamos aqui. Atualmente estão aproximadamente em 7 centavos por cota, considerando o número de cotas atual. Né? Então, uma reserva robusta, boa, né, que é capaz aí de fazer frente aí a obrigações aí que o fundo tenha, ou linearizar o rendimento no segundo semestre. Então a gente vai usar de uma forma inteligente isso, tá, pessoal? Além da reserva acumulada, o pessoal veio cobrando nos últimos relatórios, né, os cotistas, um gráfico sobre os CRIs, sobre a amortização. Então, já chegamos na página, mas estamos colocando um novo gráfico aqui para dar mais transparência em relação a isso. Aqui não tem essa coisa de não tá mostrando, tá omitindo, não é nada disso. Tá, pediu, a gente coloca, né? Acho que o relatório é feito disso, né? Desse bate-bola com o investidor. Vai lá, Diego, obra finalizada, conta a novidade aí. Obra concluída. Pessoal, olha que bacana. Aqui a gente tem, continua tendo o galpão logístico, né, Pedro? Lembrando aqui dessa reforma barra ampliação. A ampliação ela não foi tão grande, foi aproximadamente 800 metros quadrados. O galpão original lá que a Todimo utilizava como centro de distribuição continua lá com seus 23 mil metros quadrados, com acréscimo então desses 800 ali, ficando com quase 23.900, tá? Um pedaço desse galpão foi retrofitado para transformar em um atacarejo da construção, Pedro. Que legal, um atacarejo da própria grupo da Todimo, né? Exatamente. E assim, bonito, hein? Ficou muito bonita a loja. Quer dizer, galpão virou loja, um pedaço dele. O pedaço dele virou tão bem localizado, gente? Exatamente, sim. Olha a importância da localização de alguns ativos que o pessoal fala, pô, mas não está no raio 15, no raio 30 São Paulo. Calma lá, tem que ter uma visão um pouco mais 360, olhar o Brasil com carinho aqui, porque tem praças tão importantes quanto São Paulo, seja do ponto de vista logístico ou até mesmo do varejo. Agora, a gente tem um ativo, então, no portfólio do GGR-C11, em que a gente tem um investimento basicamente a custo, né, Pedro? Porque sim, foi uma obra ali que... o fundo bancou essa obra, né? O fundo que bancou. Vai aumentar o aluguel. Exatamente. A Todimo já vem pagando, o grupo agora, né, o mundo da obra, vem já pagando esse aluguel. E, poxa, loja muito bonita. Para quem é de Cuiabá, vale a pena conhecer. Esse é um tipo de produto que já consome uma boa fatia do mercado em relação ao varejo e venda ali de materiais de construção. É o futuro, né? É o futuro. Assim como no mercado o futuro foi virar atacarejos, né? Aqui no setor de construção também deve ser o futuro, tá? 2 comentários, Diego. GGR virou renda urbana e temos agora uma oportunidade de ampliar com a Todimo para muitas outras lojas, é isso? A ideia é fazer uma esteira e possibilitar trazer ativos desse porte. Vamos mudar 100%? Acho que não. Acho que é uma questão de equilíbrio aqui do portfólio. A gente vai continuar tendo ativos logísticos bem localizados. Claro. Ativos híbridos, que a gente já viu que é tão importantes quanto os logísticos convencionais, que você acaba trazendo grandes companhias para se instalar durante um período maior do que teria num galpão ali convencional. Legal, acho que isso é um teste, né? Colocamos um pezinho aqui, pessoal. Muita gente fala, pô, por que o fundo não entra em renda urbana? Tem fundos parecidos aí que tiveram sucesso com isso. Na verdade, o GGR ele pode já, pelo seu regulamento, ter imóveis desse tipo, mas ele é um fundo prioritariamente logístico industrial. Colocamos um pezinho, vamos testar, Diego, dependendo do que for. Comenta aqui também, cotista, o que você acha desse novo segmento aí que o fundo, passivamente, né, porque não foi que ele foi atrás disso, passivamente um imóvel que já era do portfólio foi transformado parcialmente em varejo, né? Muito legal, né? Muito legal. E tem alguns ativos do portfólio do GGR que tem a cara desse tipo de produto. Tem vocação para isso, né? Tem a vocação, cara. Obra de Santa Cruz. Estamos começando a cobrir o galpão também. Daqui a pouco a gente tem foto assim também da inauguração, hein, Pedro? Quero fazer um desafio aqui para o pessoal da engenharia. Então, Diego, final do ano, dá para entregar? É desafiador, eu sei. É desafiador, mas estamos trabalhando para isso, Pedro. A previsão é estar ali em meados de janeiro, fevereiro, com essa obra
totalmente concluída, mas estamos apertando bastante lá o passo com a construtora para que a gente consiga fazer uma inauguração aí para o Natal. Legal, porque só para entender, essa obra atrasou um pouco, em torno de 60 dias, a parte da terraplanagem, principalmente por causa do período de chuvas do começo do ano, né? Exatamente. Que atrapalhou muito, é uma obra complexa de terraplanagem, enfim, cheia de detalhes. Atrasou um pouco, acho que agora o desafio é tentar recuperar os 2 meses, né? Exatamente, Pedro. Assim, pessoal, é o tipo de obra que não dá para lutar contra a natureza. Você falar, poxa, começou a chover, não, vamos sair fazendo de qualquer forma. Não, é um patrimônio do fundo. A gente quer ter um imóvel de qualidade que não dê problema depois. Obra bem feita, feita, quanto para o locatário. Claro. Tem que ficar acionando o construtor, vai lá, garantia, não sei o quê. Então a gente tomou esse cuidado e tal, óbvio. Agora agora acelerar, né? Pancada na construtora agora para conseguir adiantar o que puder. Recuperar o prazo. Já estamos com toda a estrutura metálica da cobertura fabricada, pronta, esperando ali para poder ser içada. Certo. Então agora é para dar agilidade. É pilares e cobertura agora, né? Pilares e cobertura, e a ideia é já entrar com o piso sequencial aqui também, Pedro. Tá bom. Perguntas e respostas. Vamos lá, Diego. Bom, vamos lá. Esse quadro faz sucesso, hein, Pedro? O GGE está acumulando muitos imóveis monoinquilinos. A gestão pretende, a partir de agora, adquirir galpões multi-inquilinos? A gente já vem adquirindo, né? Então já comentamos sobre isso, mas novamente, né, o GGRC11 já possui hoje no seu portfólio galpões multi-inquilinos, né? Então ele começou um trabalho e vem aumentando esses galpões no portfólio, a representatividade. São galpões que a gente sabe que mais complexos do ponto de vista aí de gestão, né? Só que ao mesmo tempo estratégico, Diego. Então a gente percebe que são imóveis dentro de um condomínio, né? Você tem eventualmente 10 inquilinos, um pouco menos, mais, mas enfim, ele gera muito mais trabalho do que um monoinquilino. Por outro lado, diversifica receita, inquilino, pulveriza risco, e o que a gente já comentou também é que esses imóveis têm por característica ser bem localizados, né? Muitas vezes last mile. Então acabam sendo estratégicos aqui para a melhora do portfólio como um todo. 2, vou jogar para você, hein? Pergunta 2. Existe algum projeto para se desfazer de imóveis industriais? Não, né, pessoal, assim, não tem um projeto de estar se desfazendo desses imóveis. Óbvio que com o passar do tempo a gente veio diminuindo a exposição no ativo puramente industrial, né, Pedro? O híbrido a gente ainda entende que é uma boa estratégia. Sim, no preço correto. No preço correto, na localização correta, ele acaba funcionando muito bem. O industrial que a gente tem aqui, é óbvio, a gente está atuando para que no momento correto a gente consiga fazer o desinvestimento. Alguns a gente já conseguiu fazer, inclusive para a própria indústria que ocupava, ela fez ali a recompra do ativo, né? No momento de mercado um pouco mais complicado, é difícil dessas empresas também estar disponibilizando desse caixa nesse momento agora. O ciclo começa a melhorar de novo. É um canal que a gente sempre tem aberto aqui com esse locatário para que a gente consiga aí fazer esse giro aí dos ativos industriais. Quer dizer, o pessoal às vezes critica imóvel industrial, mas dependendo do ativo, né, e muitas vezes é o que acontece, ele é muito estratégico para a empresa, então a própria empresa quer recomprar ele, né, obviamente no momento correto, eventualmente está sem caixa, o mercado está ruim, mas hoje a gente tem pouco mais de 20%, então a representatividade é pequena hoje, né, Diego, no portfólio. E está bem pulverizado, né? São Sim. Indústrias em tamanho de imóvel menores comparado aqui com os condomínios, com os ativos logísticos que tem dentro do portfólio. Legal. Tá? Pedro, a terceira é tua então, ó. O fundo pretende manter o patamar de 10 centavos por cota até quando? Gostaríamos que fosse o novo normal, né, Diego, os 10 centavos. Então, você falou que de um ano para cá, a gente cresceu 10% o rendimento, né? Estava em 0,091, agora 0,10. Esse 0,10, como a gente já adiantou, ele tem não recorrente, principalmente pelo valor pago pela desocupação do CD Campinas de Suzano, né? A gente vem trabalhando em 2 frentes aqui, principalmente desinvestimentos. Temos o imóvel Pirituba em fase final de desinvestimento, esperamos anunciar logo a finalização dele. Estamos também trabalhando para otimizar o resultado do fundo aí com economias de despesas, para que a gente possa no segundo semestre tentar manter esse nível de rendimento, mas só vamos anunciar o novo guidance, como a gente comentou, depois da nona emissão e da consolidação das aquisições em curso agora, Diego.
Em junho 26, então, vou pegar esse relatório aqui para falar, olha, o guidance... Provavelmente em junho. Né? Junho para julho a gente vai anunciar o novo guidance e aí o pessoal pode ficar mais tranquilo. Pergunta 4 vai para você, Diego. Quando está prevista a próxima reavaliação patrimonial do fundo em 2025? Agora em junho, pessoal. O ano fiscal do GGR é junho, né? Então, agora em junho a gente tem aí, já está em curso, né? Todas as vistorias, tudo certinho. Pode dar spoiler ou não? Ainda não. Ainda não. Tá. Mas em julho já vira com a carteira atualizada, tá? Legal. Até setembro faz auditoria e divulga o novo valor patrimonial do fundo, né? Se tudo for bem, acho que assim, as visitas estão ocorrendo, agora o volume é muito maior de ativos, maior, né? São 33 ativos aí, né, Pedro? Sim. Então, vai dar certo e acho que vai ser bom fundo. É isso. Importante. Resultado aqui, tivemos um resultado forte no mês, né? Já começa a ter efeito aqui até os ativos que estão sendo adquiridos, parcialmente. Então tivemos um bom resultado aí, consumiu pouco da reserva do fundo. Lembrando que se você olhar em fevereiro ali, a gente teve uma reserva grande ali feita por Suzano, né? Então a gente está diluindo isso ao longo dos meses, tá, pessoal? Para manter os 10 centavos. Bom, a gente continua pagando esse 1%, Diego, acho que é aquele número mágico, mas ele está estável. Tá estabilizado. É lojinha suíço, hein? Está estabilizado esse número, tanto o rendimento quanto a cota, né? Então, acontece que daí o 1% está estabilizado também, né? Queria mostrar o gráfico novo de... Esse aqui mudou também, ó. O pessoal tem dado sugestão, tinha dito que o gráfico anterior aí da distribuição da receita por ativo estava ruim de ler. Estamos testando esse novo aqui, Diego, vamos ver o que o pessoal fala, né? Está melhor, hein? Eu gostei, tá fácil de ler, hein? Está mais muito melhor, na minha opinião, do que aquele gráfico de pizza e outros gráficos aí que a gente vê no mercado, né? Lembrando que a distribuição projetada anual, pessoal, não leva em conta a nona emissão, né? Por isso que a Ambev ainda está com quase 14%. Lembra que a gente falou que pós-emissão, Diego, podia ir para 12%, né? Exatamente, então, diluir um pouquinho aí. E aqui a gente considera só até dezembro, né? Só de janeiro a dezembro, né? Isso, perfeito. Então esse é o projetado do ano, sem considerar as aquisições que estão sendo feitas agora, que deve mudar. Então, acho que é importante olhar pós-emissão também isso aqui, né? Senão tá poluído. Bom, tem o CRI novo aqui. Ainda está contando o antigo, Diego, porque a gente fez o CRI novo, mas não amortizou ainda o antigo. Daqui a pouco ele vai embora. Daqui a pouco ele vai embora e o passivo volta basicamente para o que era antes, tá? Chegamos aqui no gráfico que o pessoal tem pedido sobre detalhamento do CRI. Então, esse do saldo devedor a gente já tinha, né? E tinha muita sugestão de cotista falando, pô, queremos ter um nível de detalhamento maior sobre a amortização. Aqui, então. Tá aqui, tá aí, ó, tá aberto. Vocês podem ver que essa grande agora de 2025, esse verdinho aí, Mogno 2, basicamente é essa que a gente que vai fazer o pagamento com o CRI novo. O CRI novo, vocês podem ver ali que ele está com azul, então ele fica bem diluído, né? Ele não tem, como a gente comentou, ele fica em 5 anos ali bem diluído, bem flat, e acaba não tendo aquele contratempo de ter um bullet. O plano de 2026, a gente tem uma amortização tranquila aí, Diego. O que tem um desafio maior é para 2030, mas eu entendo que até lá nós vamos ter condição de pagar isso aqui tranquilamente. Bom, tá aí, pessoal. E até uma questão de perspectiva, né? Até 2030. Se a gente vir nesse crescimento que a gente tá vindo, isso vai ser... Vai ser pequeno, né? Pro tamanho do portfólio. Bom, reajustes, tem pouca coisa esse mês. Basicamente, a partir de julho agora que começa a ter um reajuste... Mais forte. Mais forte aí do fundo, né? Tem, Diego, mais 2 comentários, 3 na verdade. Vamos lá. Antes que falem que a gente está tirando informação, nós realmente tiramos, né, o valor do aluguel por ativo por metro quadrado, né, só tem aqui o do portfólio como um todo. Por quê, pessoal? Por uma questão estratégica, tá? Alguns inquilinos na renegociação tinham acesso ao valor aqui e vinham falar com a gente, né? Pô, tem um ativo ali que está pagando menos do que o nosso por metro quadrado, não faz sentido, não é justo. Então, assim, por estratégia, a gente entendeu que era melhor tirar aqui do relatório, mas podem ficar tranquilos, qualquer renegociação que tenha alguma mudança em valor vai ser comunicado, né? E simplesmente isso aqui é para não dar margem aqui para que a gente possa dar um tiro
no próprio pé, né, Diego? Exatamente, pessoal, o que o Pedro falou é real, assim, foi importante a gente tirar isso para ajudar aqui nas negociações, né, Pedro? E a gente conseguir escalar e não limitar, né? Exato. Bom, tem mais duas questões importantes aqui que vamos passar rapidinho aqui. Aqui, projetos sociais, a gente passa a apoiar mais um projeto social aqui, a gente gostaria de ter mais páginas aqui sobre projetos, né? ONG Viver, que é uma instituição que, enfim, ajuda crianças e adolescentes com câncer. A gente passa a colocar esse projeto aqui no hall aí da ajuda. Lembrando, pessoal, não é o fundo, é a gestora que contribui, então são projetos sociais apoiados pelas agros e a gente pretende, ao longo do tempo, aumentar e contribuir cada vez mais com esses projetos. E por último, Diego, pesquisa de satisfação. Conta aí como é que funciona essa pesquisa. Isso também está muito legal, hein? A turma do RI aqui está de parabéns. Pessoal, aqui vocês vão ter a possibilidade de opinar aqui, trazer suas críticas, seus elogios, sugestões, enfim, sobre os fundos que as agros faz gestão, né, Pedro? Legal. Tanto só preencher, né? Tanto o GGR quanto o ZAG, você consegue preencher aqui, separando e conseguir participar aí dessa construção aqui também da gestão dos agros, né? Isso era uma demanda, né? A gente queria saber como o cotista pensa e a gente não tinha um dado mais exato, né? Para saber exatamente o que ele acha daquilo. Então, criamos essa pesquisa, é só clicar aqui no link ou quem está inscrito na newsletter vai receber por e-mail. É isso. Quem clicar e começar, vai aparecer uma foto identificando o cotista. Não, brincadeira. É tudo anônimo. Tá, é anônimo, pessoal? né? Você consegue, então, dar aí tua opinião, tranquilo. Pode falar o que quiser, ninguém vai ficar sabendo. Acho que é isso, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Ficamos, hoje alongou um pouco mais, mas tinha muita coisa para falar. Obrigado aí a quem escutou até o final. Ficamos por aqui, até a próxima. Obrigado.